Como superar o medo de falar na entrevista de emprego. Talvez você já tenha a entrevista agendada ou não. Ou você esteja se preparando para a entrevista e já está tendo pesadelos de como que você vai falar durante a entrevista. Aí tá batendo aquele medo, aquela ansiedade. Se identificou? Fica comigo que nesse vídeo eu vou trazer dicas que vão mudar a sua performance durante a entrevista. Eu sou Andréa Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. Antes eu gostaria de convidar você que ainda não está inscrito no canal, venha, inscreva-se. E você, se gostar desse vídeo, deixe o seu like para dar o apoio ao canal, ok? Para que eu continue trazendo mais e mais conteúdos para você. Vamos lá, pessoal, o medo da entrevista de emprego. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal, depois vai lá porque tem várias outras dicas lá que podem complementar esse vídeo daqui. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. A primeira coisa que eu vou te convidar a fazer é analisar os seus medos. O que de fato está te deixando com medo? Normalmente nós sentimos medo diante de uma situação que nós desconhecemos, que nós não conhecemos tão bem. Para falar, por exemplo, de assuntos que nós não temos dominância a respeito daquele assunto. Mas eu queria te convidar a fazer essa lista. É o medo de dar branco na hora da entrevista, é o medo de repente o recrutador te fazer uma pergunta que você não se preparou e você não sabe como responder. É o medo da reprovação. Então, muitas vezes nós vamos para a entrevista e nós pensamos, tem que ser essa e não pode ser outra, e eu não posso ser reprovado. E aí você se põe uma mega de uma pressão. Qual é o seu medo? Porque dependendo do que você colocar ali na lista, aí eu já vou para a segunda dica, que é te convidar a se preparar para isso. Vamos lá, preparar sua mente, preparar o seu corpo, se preparar, por exemplo, Andréia, o medo é de não saber responder a uma determinada pergunta. Então, vamos lá, te ajudo nisso daí. Você vai se preparar para o maior número de questões, para as principais questões. Sabe qual que é o problema da pessoa não conseguir responder a uma pergunta na entrevista de emprego? É claro que eu não estou falando daquelas perguntas mega inusitadas. Estou falando das perguntas das principais, das perguntas mais comuns. E, gente, tudo bem se em algum momento você não souber responder a uma pergunta. Você não é obrigado a saber responder sobre tudo, exceto sobre aquilo que é sobre você. Aí você precisa realmente responder. Vamos lá. Então, assim, faça uma listinha das principais perguntas. Me fale sobre você, por que eu devo te contratar, pontos fortes, pontos fracos, por que você quer trabalhar nessa empresa, qual o seu diferencial, qual o seu case de sucesso, qual uma situação que você fracassou. Me fale sobre conflitos no ambiente de trabalho, você sabe trabalhar sob pressão. Então, essas são algumas das principais questões. Separe pelo menos 10 das principais questões, responda essas 10 principais questões no papel, ou sei lá, no computador, mas escreva, tá bom? E depois você precisa treinar para ver se você tá falando com naturalidade. Isso daí vai fazer toda a diferença do que você chegar robotizado. Se o recrutador faz uma pergunta, a mesma pergunta, mas de uma forma diferente, aí você se enrola todo. Por exemplo, a pergunta, me fale sobre você, me fale sobre sua carreira profissional, é a mesma pergunta, é aquela pergunta que dá uma startada durante a entrevista de emprego. Aqui começa a entrevista de emprego. O que vai mudar é o iniciozinho ali da pergunta. Então, se você se prepara para essas perguntas, se você se prepara para as principais, uma variação ou outra não tem problema. Agora, sabe o que eu vejo muito? Vamos lá, coração aberto para falar com sinceridade. Eu já vi muitas pessoas terem os seus currículos preparados por consultores e essas pessoas não analisarem em detalhes, encontrar palavras, encontrar termos ou até mesmo atividades no currículo que a pessoa ela não exercia, os termos que ela não conhece, as atividades que ela não exercia. Ou seja, muitas pessoas pegam a responsabilidade do currículo, colocam na mão do consultor e aí recebem um currículo pronto que não é totalmente real e aí elas não dominam o assunto do próprio currículo. Isso traz dificuldade, porque a construção do currículo você precisa fazer parte. É por isso que durante as minhas mentorias tem gente que às vezes passa mensagem, entra em contato e fala, não, mas eu só queria que você fizesse currículo. E eu falo, não é assim que funciona. Eu preciso de videochamada com você, eu preciso saber o que você fazia, você me falando, não o que está no seu currículo. Eu preciso extrair de você coisas que você não colocou no currículo. Então, essa construção do currículo, ela precisa ser viva. E se porventura seu currículo foi construído por alguém
Então, depois entre nesse currículo a fundo, veja se você concorda com tudo, se tem coisa que você não concorde, tira dali, porque o currículo vai ser a base para você conseguir falar durante a entrevista de emprego. Olha só a dica. A próxima dica é, lembre-se que a entrevista de emprego, o recrutador ele está avaliando o seu currículo e as características que ele precisa para aquela atividade que você saiba desempenhar. Aí talvez você fale assim, Andréia, mas não está me avaliando? Não está avaliando você como pessoa. Sabe por quê? Porque você é muito mais do que o seu currículo, não é verdade? Então o que o recrutador está avaliando é se você tem as competências técnicas e comportamentais que ele precisa. E aí talvez você pense assim, mas competências comportamentais não faz parte de quem eu sou? De certa forma, sim. Mas vamos lá, são competências comportamentais. A gente está falando de comportamento. Comportamento, ele pode ser desenvolvido. Então, o que você tem hoje de competências comportamentais também pode ser alterado, também pode ser modificado. Então, por isso que não é sobre você. Então, não tome como se fosse algo pessoal. Outra dica que eu trago para você é uma ferramenta poderosa, chamada cartão de enfrentamento. Como que é essa ferramenta, Andréia? Esse cartão de enfrentamento é um texto onde você vai escrever os motivos pelos quais você deve ir para a entrevista tranquilo, calmo. Então você vai colocar, se eu estiver nervoso, se eu estiver ansioso, eu devo me lembrar que... E ali você vai colocar tudo de bom. Se eu fui chamado para essa entrevista, significa que meu currículo atende os requisitos da vaga. Eu me preparei para essa entrevista, eu conheço a minha história, eu sou muito mais do que o meu currículo, eu vou me sentir tranquilo, eu tenho ótimos resultados, eu tenho muito potencial para desenvolver com alta performance, eu tenho total capacidade para desempenhar essa função. Esse cartão de enfrentamento, ele serve como um apoio para você. Então você começou a ficar nervoso, sabe aquele seu amigo que vem te aconselhar, que vem falar coisas boas para você? É isso. E a ideia é que você comece a utilizar o quanto antes. Eu tô me preparando para a entrevista, então quando eu estiver na entrevista eu devo me lembrar que... Aí você lê lá, a listinha só vale coisa positiva, gente. Então só coloque coisas positivas que vão te deixar cada vez mais confiante, tá? E a última dica é uma dica que eu utilizo todos os dias na minha vida, é uma dica extraordinária. É uma dica que a gente chama de ativação de estado de recursos. É resultado de uma pesquisa da psicóloga de Harvard, a Amy Cuddy. Como que é essa pesquisa? Ela identificou na sua pesquisa que existem dois tipos de pose. Pose de alto poder e pose de baixo poder. Pose de alto poder, poses de dominância, que aumentam a testosterona, que é o hormônio da força, que é o hormônio do poder, do empoderamento. E as poses de baixa dominância. Poses de baixa dominância, elas aumentam o nível de cortisol, de estresse. E é muito interessante, porque antes de uma entrevista, como que o candidato costuma ficar? Vamos lá. Normalmente, a gente se debruça um pouquinho, a gente está aguardando ali na recepção e a gente está mexendo no celular. E nisso a gente está com os ombros mais para dentro, cabeça baixa. Só essa pose, gente, 2 minutos nessa pose já aumenta o nível de cortisol, estresse no corpo, olha isso. Ao mesmo tempo que a pose correta, que você vai ver agora na tela, que é a famosa pose da Mulher Maravilha, existem outras, mas para uma entrevista de emprego, a que eu mais recomendo, que você vai conseguir fazer no banheiro, por exemplo, chegou na empresa, na hora da entrevista, um pouquinho antes, gaste 2 minutos indo ao banheiro, fazendo a pose da Mulher Maravilha, que é as pernas meio abertas, como você está vendo, a mão na cintura, o peito mais estufado e o olhar um pouquinho para cima, o queixo levemente elevado. 2 minutos, gente. 2 minutos vai aumentar significativamente a testosterona do seu corpo, te deixando mais confiante e vai diminuir, consequentemente, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Dentro dessa pesquisa, alguns experimentos foram feitos e um dos experimentos foi o seguinte: colocaram algumas pessoas para fazer entrevista de emprego, olha que máximo. Só que antes da entrevista de emprego, pegaram um grupo de pessoas e essas pessoas fizeram poses de alto poder, enquanto pegaram um segundo grupo e essas pessoas fizeram as poses de baixo poder, que são as poses mais encolhidas, né? Mão aqui no pescoço, a pessoa se protegendo, cabeça baixa.
e foram para a entrevista. Fizeram a entrevista, gravaram, né, as entrevistas, depois pegaram essas amostras dessas gravações e compartilharam com alguns líderes. E esses líderes que não conheciam, não sabiam nada dessa história, do experimento, nada disso. E aí perguntaram para esses líderes, quem vocês contratariam? Gente, as pessoas selecionadas eram todas do grupo das que fizeram a pose de alto poder. Já as pessoas que fizeram as poses de baixo poder foram todas reprovadas em processo seletivo. Então, olha o quanto isso é poderoso. Porque talvez você esteja olhando e pensando, ai, Andréia, mas que esquisito, eu vou fazer uma pose e isso vai me transformar numa pessoa diferente e eu vou ser aprovada no processo seletivo. O que acontece? Quando você aumenta o nível de testosterona no seu corpo, automaticamente você fica mais confiante. E não é para você ser diferente, você fica mais confiante para ser você durante a entrevista. Então, durante a entrevista, você vai estar revelando coisas a seu respeito que são suas. Só que você vai estar com baixo cortisol, vai ter diminuído o estresse do seu corpo. E você vai ter aumentado a testosterona. Então você vai estar mais tranquilo, mais confiante para você falar a respeito de você. E essa postura, ela é percebida, essa confiança. E você consegue falar com mais clareza e trazer as informações a seu respeito. Então, olha que máximo. Gente, juntando todas essas dicas, eu tenho certeza que você vai ter um desempenho melhor na entrevista, exatamente porque você vai ter diminuído o medo de falar na entrevista de emprego. Então já deixa o seu like aqui, se você gostou desse vídeo, vai praticar. Já conhecia todas essas dicas, não conhecia? Deixa aqui os seus comentários que eu vou adorar ler e responder a cada um. Compartilha o vídeo, vamos alcançar o maior número de pessoas, ok? E se você não está inscrito, venha, inscreva-se. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.